Fala pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. E aqui quem vos fala é seu servo Éder Salvador. Mais um episódio aqui, do Conectados pela Fé, podcast Conectados pela Fé, aonde nós falamos sobre a palavra de Deus, aonde trazemos esse tema que é a fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim que se espera. Então, nós estamos aqui mais uma vez para poder trazer ao coração dos amados irmãos mais uma palavra abençoada, né? Nós estamos aqui com um grande amigo de infância, né? Hoje eu quero apresentar ele hoje para vocês. Aqui está o pastor Carlos Henrique Barbosa da Costa, conhecido como Kaique. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Éder. Quero agradecer aqui a oportunidade que Deus nos concede, nesse dia de estar aqui. Falar um pouco de Jesus, falar um pouco da palavra de Deus, agradecer imensamente ao Senhor. E também você, Éder, pelo convite, muito obrigado. Obrigado, por esse carinho. Você que, te conheço de muito tempo e vai ser, acredito muito nisso, que vai ser uma bênção esse programa e vai acrescentar muito na fé e na vida de muitas pessoas. Eu estou muito feliz, porque o Kaique, o pastor Carlos Henrique, eu conheço ele de muito tempo. Eu vi aí a vida dele, como que ele ingressou na carreira, na vida cristã. Eu pude participar de algumas experiências que ele teve com Deus e ele vai estar falando para nós aqui no decorrer desse bate-papo aqui, no decorrer dessa palavra abençoada que vai sair aqui hoje, nesse momento. E eu queria, Carlos Henrique, que você passasse um testemunho breve da sua vida. Vamos lá. Também não posso deixar de agradecer aos meus pastores, pastor Cleiton Costa, muito obrigado ao pastora Gisele, que estamos ali, Estou pastor de jovem ali na IBN Adonai, congrego lá, esse ano agora, inclusive, 2025, já fazem 10 anos desde quando eu aceitei a Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida, aonde Jesus transformou a minha vida através desse ministério. Então, muito obrigado aos meus pastores também, que têm nos ensinado aí a palavra de Deus e a seguir a Jesus Cristo. Então, como foi a minha conversão, falar um pouco do início da minha carreira cristã. Eu, diferente de muitas pessoas, às vezes pastores que têm uma vida desde criança, aquele famoso berço evangélico, aqueles que já nascem aí, já direcionados na sã doutrina, na palavra de Deus, comigo foi um pouco diferente. Na minha família não tem ainda pessoas que professam a fé evangélica, no caso. Então, eu fui aceitar Cristo, aceitar Jesus e ter essa mudança de trajetória de rota da minha vida aos 22, 23 anos de idade. Então, Deus um dia levantou uma pessoa, levantou um homem, um servo de Deus que um dia foi lá e fez um convite para mim para ir para um culto. Depois também me convidou para ir em um encontro com Deus, que a nossa igreja trabalha nessa modalidade, com esse evento espetacular de evangelismo. E essa pessoa me fez o convite. Na primeira vez eu fiquei meio resistente, aquela coisa de sempre, aquela pessoa que está lá fora e está agarrada e não consegue, às vezes até quer, mas não consegue se desvincular de algumas coisas. Mas aí, essa pessoa não desistiu de mim e, graças a Deus, eu pude aceitar esse convite, conheci a palavra de Deus, conheci Jesus, e essa pessoa é esse que está me entrevistando aqui, Éder Salvador. Meu Deus, rapaz, me remeteu lá naquela época, Kaique? Também congrego juntamente com o pastor Kaique, é uma honra muito grande ter você aqui. Me levou lá. Vale a pena servir a Deus. Honra muito grande ter você aqui e poder presenciar que vale a pena. No nome de Deus que você se formou, uma palavra abençoada que abençoa a vida de muitas pessoas. Congrego na Batista Nacional Adonai também, meu pastor Cleito, pastor Gisele, e estou lá congregando com meu irmão em Cristo, Carlos Henrique Barbosa. Tive a alegria de ver ele crescer, se converter,
cresci ali no ministério, hoje um pastor abençoado, respeitado. Tem meu respeito, sabe disso. Glória a Deus. Meu amigo. Tamo junto. Meu amigo e meu irmão. E em forma também de gratidão, meu querido, eu trouxe aqui para você, ó, esse presente, esse mimo, tá? Obrigado pelo convite e que Deus possa te abençoar também. Receba com muito carinho esse presente aí. Vai abençoar a sua vida aí, em nome de Jesus, viu? Eu agradeço, Carlos Henrique. Na Pegada Stories. Quem a livraria ainda não conhece, né? É. Tenha o prazer de conhecer aí a livraria da nossa pastora Gisele, lá no Cristo Rei, no centro do Cristo Rei ali. Tem Eita. tudo que você precisar aí, né? Você vai encontrar lá. Olha aí, pessoal. Isso aqui vai adornar muito bem nosso estúdio aqui, ó. Sempre foi Deus. A glória de Deus. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Obrigado, Carlos Henrique. Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez. Vou deixar aqui um cantinho aqui. Que agora nós vamos... A emoção é muito grande, né? Chegar ali no princípio, no começo de tudo. Mas hoje nós vamos estar falando sobre o poder do Espírito Santo. Hoje nós vamos estar aprendendo mais um pouco com o pastor Carlos Henrique, né? O que o Espírito Santo faz na nossa vida e o quão ele é tão importante para nós buscarmos o Espírito Santo, né? E o tema de hoje é o poder do Espírito Santo. Pastor, quem é o Espírito Santo para o Senhor em sua experiência pessoal e ministerial? Qual é a importância do Espírito Santo para o seu ministério? Vamos lá, então. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é aquele quem todo o ser humano precisa. Não é alguém que, eu vou ver se eu preciso dele, ou algo do tipo assim, hoje eu preciso, amanhã eu não preciso. Todo o ser humano precisa. O Espírito Santo é aquele quem o ser humano necessita todos os dias. E aí é óbvio, é claro também que o Espírito Santo ele vai se manifestar na vida de pessoas de acordo com a necessidade do momento que aquela pessoa está vivendo. Por exemplo, uma pessoa que ainda não tenha Jesus como seu Salvador, que ainda não se converteu dos seus maus caminhos, que ainda não tem uma comunhão com Jesus. O Espírito Santo é para aquela pessoa aquele quem vai convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, ele manifesta diferentemente na vida de pessoas a cada momento que aquela pessoa precisa. E o Espírito Santo é também para pessoas que já ingressaram nessa fé, que já aceitaram, que já têm uma caminhada com Cristo, ele é aquele quem é o nosso combustível. O Espírito Santo é aquele quem nos direciona. O Espírito Santo é aquele quem nos capacita para viver todos os dias, para viver um dia após o outro e não desistir desse caminho estreito. Então, o Espírito Santo, ele é quem nós precisamos, mas ele vai se manifestar de formas diferentes. Por exemplo, para quem ainda não tem Jesus, ele vai se manifestar como essa pessoa. Ele é para essa pessoa aquele quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Para nós que já estamos na caminhada, ele é aquele que vai nos direcionar, nos capacitar. Então, o Espírito Santo é totalmente essencial e necessário para todo ser humano. Mas é exatamente isso, é aonde ele vai nos dar esse sinal de alerta, ele vai nos direcionar, você pode ir, prossiga por esse caminho. Opa, toma atenção, cuidado com aquilo que está acontecendo, ou cuidado com a situação que você está vivendo, cuidado com a atitude que você está tomando. Vermelho? Pare, não avance mais. Para por aí. Deixa quieto, né? Então é ele quem nos ensina, nos exorta. Este é o Espírito Santo da nossa vida. Ô pastor, eu vou te fazer uma pergunta aqui, não está no roteiro aqui, mas você poderia passar para nós aí uma experiência pessoal que você teve com o Espírito Santo na sua carreira, aí, ou no início, ou no meio, porque eu sei que tem muitas experiências, né? Para aquele que aceita Jesus e com uma busca é batizado com o Espírito Santo e ele começa a ter uma vida com Deus,
ele começa a ter experiências com o Espírito Santo. Conta uma experiência para nós aí, que eu tenho certeza que a galera aí que está nos ouvindo, que está nos vendo, tá muito curioso para saber aí de alguma experiência que você teve aí. Vamos lá. Para falar sobre isso, né, experiência com o Espírito Santo, eu também vou voltar no início de tudo, porque eu acredito que é onde Deus marcou a minha vida, a minha história. E bem quando eu aceitei a Cristo, né, que eu fui convidado, fui para uma célula, né, lá da Igreja Batista Nacional Adonai, ali no Cristo Rei funcionava uma célula, e eu fui, né, convidado para ir participar dessa célula. Eu ouvi falar ali no começo da minha fé que eu me converti, de um negócio que os crentes faziam chamado jejum. E quando eu ouvi falar disso sem ter muito entendimento, um dia eu tomei uma decisão, Eu falei assim, eu vou fazer um jejum para me ver como é esse negócio. E um belo dia, num dia de célula, em um sábado, eu tomei essa decisão, fiz um propósito com Deus, orei e fiquei o dia todo sem comer, em jejum. Talvez nem sabia muito, sem tanta experiência, qual seria o resultado daquilo ou qual seria a finalidade para que eu estava fazendo aquilo. Fiz, entre aspas, com inocência naquilo, mas fiz e passei o dia inteiro em jejum, né? Ali me consagrando a Deus, pensando em Deus. E quando chegou o momento de eu ir para a cela, passei no dia anterior, 8 horas, mais ou menos 9 horas da noite ali, a gente janta e tal, e fui deitar, dormir. Antes de eu dormir, eu fiz o propósito, falei, Senhor, amanhã eu vou ficar sem comer, eu vou fazer o jejum dos crentes, que esses crentes estão fazendo jejum, fala do jejum que é poderoso, e eu quero experimentar algo diferente, e decidi. O outro dia eu fiquei o dia inteiro sem comer nada, sem tomar água, e fui para a célula. A célula funcionava e dava início às 8 horas da noite, ali no Cristo Rei. E naquele dia, quando eu pisei naquela célula, eu vi que eu pude perceber que tinha algo diferente. Eu pude perceber que naquele dia o meu corpo estava diferente. Meu Deus. Eu comecei a sentir algo como se fosse uma fraqueza no corpo, algo nesse sentido, e aí eu fiquei assim, falei, nossa, esse negócio talvez em vez de fazer bem, vai fazer mal para mim. Fiquei meio assim, né, meio duvidoso. E aí quando o pessoal, a célula funciona assim, né? Uma breve palavra, e no final o pessoal faz aquela oração, se alegra, canta aquele louvor. E foi ministrada naquele dia uma palavra de Deus e tal. O pessoal falou assim, agora vocês se levantam e vamos fazer a oração para esse encerramento dessa célula, no dia de hoje, um dia de sábado, eu lembro como se fosse ontem. E naquele momento onde nós todos nos colocamos de pé, fizemos um círculo, as pessoas começaram a orar e cantar os louvores, eu fechei os meus olhos, comecei a orar também e adorar a Deus na minha simplicidade, naquilo que, na minha pouca experiência, eu tinha e queria oferecer para Deus. Naquele exato momento, eu comecei a sentir algo no meu corpo sobrenatural que, se eu ficar por horas e horas aqui conversando e falando com vocês, não tem como explicar. Você que está me ouvindo, está vendo esse testemunho, ouvindo esse podcast, se eu ficasse aqui 24 horas falando, não era possível explicar o que aconteceu comigo naquele dia. Mas a manifestação de Deus na minha vida foi tamanha, Éder, que eu costumo dizer para as pessoas quando eu testemunho, é que o sobrenatural de Deus se misturou com o natural aqui da terra, que é o nosso corpo físico natural. Naquele momento que eu estava com os olhos fechados, orando a Deus, sobreveio sobre mim um choque tremendo sobre as minhas mãos, como se eu tivesse colocado o dedo na tomada. Eu costumo dizer isso. E naquele momento, eu sem saber o que era aquilo, abri os meus olhos para ver se tinha algo nas minhas mãos ali, se eu conseguia enxergar algo. Não enxergava, mas era algo tão maravilhoso, algo que eu nunca antes havia experimentado. Eu decidi fechar os meus olhos novamente e continuar naquela unção, naquela atmosfera de presença de Deus e presença do Espírito Santo. Naquele momento eu me ajoelhei e fui cheio da presença de Deus. Nos primeiros 30 dias que aqueles dias tinham aproximadamente 30 dias que eu tinha aceitado Cristo como meu Salvador. Tinha mais ou menos um mês que eu havia me convertido à fé cristã. E a partir daquele momento, eu comecei a ter a minha vida marcada pelo Senhor através disso. E passado alguns dias, passado alguns meses também ali para frente, eu não senti mais nada. E aí, passado algum tempo, né,
me sobreveio alguma dúvida, e eu digo para vocês também que estão assistindo, às vezes Deus faz algo na nossa vida que é espetacular, mas a dúvida surge novamente. Algo vem sobre a nossa cabeça para nos colocar dúvida, para tirar você do propósito. Mas eu tenho algo para dizer para você: continua firme no propósito que Deus te confiou, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir. Então, Éder, o que aconteceu? Há algum tempo eu comecei a duvidar daquilo que eu tinha sentido e comecei a pensar que era algo da minha cabeça. Algo da cabeça. Falei assim, isso aqui é algo que eu mesmo, sei lá, eu fiz e tal, eu passei mal, ou minha mão ficou formigando com alguma coisa, não sei. Foi emocional. Ali, emocional, né? E aí o que eu decidi, Éder? Fazer outro jejum. Passou algum tempo. Experimentar de novo. Falei, aí eu pensei na minha cabeça, falei, se aquele negócio lá é verdade, me aconteceu e é real, eu vou fazer de novo. E se é real, vai acontecer de novo. Lá vai eu novamente. Numa sexta para um sábado, e a célula ia acontecer num sábado também, só que tinha mudado de local. Lá vai eu de novo, né? Na mesma célula, o mesmo propósito, a célula, mas em um outro local, mas eu com o mesmo coração, com a mesma fome de Deus. Fiz o jejum na sexta-feira e passei o sábado inteiro sem comer nada e sem beber nada. Quando chegou, foi diferente dessa vez, porque aí o Espírito Santo não esperou finalizar a célula, o Espírito Santo não esperou os irmãos reunir para fazer a oração final. Quando eu pisei debaixo daquela área, naquela célula, naquele dia, quando eu cheguei e pisei debaixo da área que é onde haveria aquela célula, o Espírito Santo renovou aquele poder sobre a minha vida. Quando eu pisei na célula lá, Éder, o choque veio na minha mão novamente. E aí foi de uma maneira diferente, porque lá, da primeira vez, foi um momento que eu senti ali, veio, ficou alguns minutinhos e foi embora. Mas da outra vez o choque sobreveio e eu fiquei a célula inteira com o poder do Espírito Santo na minha mão, né, sentindo aquele poder, aquele choque na minha mão, e eu fui embora para casa e eu ainda estava com o choque na mão. Então, daquele momento em diante, aí eu não teve mais dúvida. Daquele momento em diante, eu pude ter a certeza no meu coração do propósito que Deus tinha para minha vida e que o Espírito Santo, ele é real, ele é mais do que um arrepio, ele é mais do que uma emoção, ele é mais do que um momento. O Espírito Santo é aquele, Éder, que vem para preencher o vazio que as pessoas têm dentro de si. E para quem está nos ouvindo agora, né, que sente aquele vazio no coração, é só buscar o Espírito Santo que ele vai se encher. Você sabia disso, Éder? Que é proposital isso? De Deus? Proposital? É proposital. Sabe por quê? Porque Deus foi quem me projetou. Deus quem te projetou. Você concorda com isso? Sim. E Ele projetou eu e você e deixou esse vazio dentro de nós, que é do tamanho do Espírito Santo. Só Ele pode preencher. É por isso que muitas vezes as pessoas elas tentam preencher com carro, com casa, com empresa, com dinheiro, com filho, com marido. O meu marido é tudo para mim, a minha esposa é tudo para mim. Não que seja errado você valorizar o seu cônjuge, mas você tem um vazio, todos nós temos um vazio do tamanho do Espírito Santo e não há nada nem ninguém que possa preencher esse vazio. É do tamanho dele, é só Ele para preencher. Só Ele. Meu Deus. E aí, Carlos, aí que você falando aí, eu lembrei, porque eu fiz parte de alguns momentos desses, né? E eu recordo depois de algum tempo, tinha uma congregação lá em Poconé, da Donai, e você foi escalado para poder pregar. Você lembra que eu fui levar você? E eu levando você lembra aquele dia que eu peguei, ele não conseguia nem colocar o paletó. Ele tava com a camisa social, né, Kaique? Social, por baixo. E aí ele falou assim, me ajuda aqui que eu tô sentindo choque. Coloca aqui, me ajuda aqui. Ele não conseguia nem vestir o paletó, colocar o paletó. Aí eu ajudei ele e foi uma benção a pregação, né? Com certeza. E teve uma vez também que eu presenciei aquele rapaz que tinha a filha que tava com problema na pele, tinha umas feridas na pele, lembra? Sim. Na célula, que você orou pela vida. Eu não recordo mais o nome dele, tem tanto tempo. Cleiton. O do Cleiton, né? A filhinha dele tinha uns 4, 5 anos mais ou menos, né? E ela tinha uma doença na pele. Na pele. E aí você chegou e falou assim, eu vou orar por ela. E você orou, e depois de uma semana a gente teve a notícia de que as feridas tinham secado. Então assim, Deus chamou, Ele dá o dom,
E o Espírito Santo conduz a ir até onde ele quer. Com certeza. E buscando sempre estar na presença de Deus. Com certeza. Benção. Essa comunhão, nós não podemos sair, né, se apartar dessa comunhão jamais, porque é a essência de tudo, né? O Espírito Santo, como eu disse no início, para quem já teve essa experiência, para você que já teve, talvez se afastou do caminho do Senhor, tá distante, busque a Ele, porque Ele é o nosso combustível, é aquele que vai nos dar força para vencer, talvez, situações que humanamente é impossível. É só impossível, é só o Espírito Santo que exatamente nos dá força para conseguir vencer algumas batalhas na nossa vida. Amém, isso aí. Vamos para a próxima aqui, Carlos Henrique. Se o Espírito Santo é tão essencial, por que tantas pessoas dentro da igreja ainda não experimentam plenamente o seu poder? Eu acredito assim, Éder, que muitas vezes, talvez essas pessoas ainda não entenderam a importância que é ser cheio do Espírito Santo, né? Elas não têm essa noção de quão importante é nós sermos cheios e batizados pelo Espírito Santo. Existe esse grupo de pessoas, e eu acredito nisso, que estão ali e não têm essa noção ainda. E tem também, eu acredito, um grupo de pessoas que se acostumou. Elas se acostumaram exatamente, vai para o culto quinta-feira, vai para o culto no domingo, vai para o culto no sábado, vai embora. Virou ali um bate-ponto para aquela pessoa. E passou o tempo, passou mais tempo, ela nunca experimentou isso, sobrenatural, e se acostumou. Viver só em uma ótica horizontal aqui da Terra. Nunca experimentou, e talvez pelo fato dela se acostumar com isso, isso vai impedir ela de experimentar. Porque o Espírito Santo é isso. Se você não buscá-lo, você não vai encontrá-lo. Se você não buscá-lo, se você não desejar e querer ele também é impossível. Ele é uma pessoa muito educada, né? Sim. Ele só vai onde ele é convidado, onde ele é bem-vindo. Então, o Espírito Santo, ele só vai habitar, só vai preencher, só vai encher, só vai batizar aqueles a quem deseja por ele. E busca. Você falando aí, pastor, eu veio na memória aqui. Há 10 anos atrás, tem 10 anos que você completou 10 anos. Sim, isso. Esse mês agora passado, mês de março, fez 10 anos. 10 anos. Foi março de 2015 que nós aceitamos a Jesus. Você completou 10 e eu completei 11. Tem um ano, quase um ano mais tempo, né? E eu lembrei agora, veio na memória aqui, quando a gente ficava lá na casa da minha sogra, lembra lá? Embaixo da área. Sim. Tinha final de semana que a gente pegava e se reunia e ficava ali ouvindo louvores, orando. Porque no início você tá ali, né? Um trocando a palavra com o outro ali, lendo a Bíblia e em comunhão. Sim. E eu recordo que era mais ou menos uma hora da manhã. Era 1h da manhã, você tava lá ainda. Aí, quando deu 1h30, mais ou menos, você foi embora. Você e a Stephanie foi embora. Aí ficou ali eu, a Lige, o Boquinha, né? E mais o David e mais o pessoal lá. E quando deu 2h30 da manhã, eu tava orando e eu comecei a falar em línguas. Eu meio que assustei, dei uma olhada, falei assim, mas o que aconteceu? Né? Aí, quando eu me deparei, eu tava falando em mistério, eu não conseguia mais parar. Mas eu fui com a cara no pó e ali eu fui batizado com o Espírito Santo. A busca. Foi uma busca. E eu vou te falar uma coisa, Éder, aqui, muito importante. Qual o melhor momento? Se tem esse melhor momento para se buscar ser cheio do Espírito Santo? Se bem que não é uma regra isso, mas uma dica que eu posso dar particularmente, né? Posso dizer que Deus trabalha na sua vida diferente, mas uma dica que eu dou. Qual seria, entre aspas, esse melhor momento? Quando você está no primeiro amor. Quando você está ali nas suas, sabe, os primeiros passos no Evangelho, quando seu coração está queimando por Jesus, quando você não importa se A, se B falou de você ou deixou de falar, o que importa é você adorar a Deus, você está ali apaixonado por Jesus, aquele fogo que está aceso ali, que está vivo ainda, logo quando você aceita Jesus. Quando nós estamos dessa maneira, nós estamos mais aptos, entre aspas, a receber e ser cheio do Espírito Santo, porque é uma busca sincera. Ali você está totalmente sensível e voltado para que isso aconteça. Então, quando você
aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, você começa a caminhar com Jesus, busque incessantemente ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque uma vez que você é cheio, é batizado, tem a vida marcada pelo Espírito Santo, nunca mais você é o mesmo, nunca mais você é a mesma pessoa. Talvez você vai ter altos e baixos, você vai ter momentos de dificuldade na sua caminhada cristã, sim, mas se você um dia foi tocado pelo Espírito Santo, você nunca mais é o mesmo e você consegue passar por todas essas adversidades. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue. Não consegue mais. Não consegue. Vamos para mais uma pergunta aqui. Vamos estar aqui. Ação do Espírito Santo no dia a dia. Como podemos diferenciar, pastor, a voz do Espírito Santo das nossas próprias emoções e desejos? Olha, ele está encaixando naquilo que a gente conversou lá. Mas o que o senhor tem para nos dizer em relação a isso? Então, eu acredito muito... há pouco tempo atrás aí, surgiu uma trend onde avós ficavam sentados numa cadeira de costas, assim, com os olhos fechados, e eu às vezes os olhos abertos também, mas às vezes fechados, e vinham ali os netos atrás, e falava, benção vó, benção vó. Tinha que acertar quem é que estava ali, né, falando. E nós fizemos essa trend lá na igreja. Nós fizemos essa trend lá na igreja com os jovens. Eu sou o pastor jovem junto com a minha esposa. Um abraço, um beijo aí para minha esposa, Stephanie Gonçalves. Uma bênção na minha vida. Eu fiz e depois ela fez, né? Separadamente. Ela fez com as moças, eu fiz com os rapazes. E eu tive uma experiência bem legal quanto a isso. Que vai se encaixar justamente aqui onde a gente tá falando sobre isso. Quando eu sentei ali, naquela cadeira, de costa para aquelas pessoas, e a pessoa aqui, né, gravando eu aqui, e as pessoas, os jovens, os rapazes vieram aqui e falavam comigo, uma palavra, eles falavam assim, graça e paz, pastor, graça e paz, pastor, graça e paz, pastor, e eu teria que acertar ali quem era que estava falando comigo. Os jovens que eu conheço há mais tempo, que eu tenho mais intimidade, que eu tenho mais proximidade, era bate-pronto, eu respondia e acertava quem era que estava ali falando comigo. Mas outros jovens que estavam chegando ali na igreja há pouco tempo, eu não tinha tanta intimidade, não conversava muito com ele, não estava acostumado com a voz dele, eu tinha uma dificuldade tremenda e errei alguns nomes e falava, é você? Não, e eu errava quem era a pessoa. Então, como discernir a voz do Espírito Santo? Nós precisamos cada vez mais se aproximar dele, ter intimidade com ele, porque a partir do momento que nós temos intimidade, proximidade com o Espírito Santo, fica fácil reconhecer a voz dele. Você está entendendo? Ele vai vir falar com você, porque o Espírito Santo é alguém que a gente não enxerga, a gente não vê, não tem como. Com os nossos olhos naturais aqui, a gente não enxerga. Eu só olhando para você, Éder, você não precisa falar nada, eu sei que é você, o Éder. Eu enxerguei você, o Espírito Santo é diferente, né? Então a voz do Espírito Santo muitas vezes também ela vai falar audível aos nossos ouvidos, mas às vezes ela vai falar sensível ao nosso coração. E quanto mais proximidade você tiver com ele, mais você discerne a voz e sabe que é ele que está falando com você. Por exemplo aqui, Éder, você com a sua esposa. Talvez há quanto tempo já juntos? 17 anos. 17 anos. 22 anos. 5 anos de namoro e 17 anos de casado. Olha só que maravilha. Um abraço aí, Milena. Tá vendo? Minha rainha. A Milena muitas vezes, talvez não precisa nem falar com você. Ela olhar para você, você já entende, já tem essa comunicação visual e você sabe que ela tá querendo talvez ir embora do lugar. Éder, vamos embora do lugar. Vamos embora daqui, tá na hora? E o Espírito Santo, muitas vezes, é maravilhoso isso, que o Espírito Santo ele fala isso. Ele faz isso comigo, ele faz isso com todas as pessoas. Aquele que tem intimidade, ele faz isso. Sabe de qual forma? Eu vou dar um exemplo aqui. Você tem um parente, você tem um pai, você tem uma mãe, ou você tem um avô, ou você tem um irmão que ainda não está na igreja, ainda não se converteu ao Evangelho de Cristo. E os costumes dessas pessoas, querendo ou não, é totalmente contrário àquilo que a gente vive no nosso dia a dia, segundo a palavra de Deus. E aí você tá lá, seu irmão tá fazendo um aniversário.
50 anos de idade, 50 anos de idade, seu irmão vai fazer uma festa de aniversário, vai comemorar esse aniversário. E aí você, como crente, como homem de Deus, como um cara cheio do Espírito Santo, você é convidado para ir a essa festa de aniversário do seu irmão. E é claro que você não vai recusar o convite que o seu irmão fez a você para estar nesse aniversário. Naturalmente você vai lá, você vai comparecer ao aniversário do seu irmão. Só que você vai nesse aniversário, você vai, talvez, né, se for ao caso, você vai levar a sua esposa, você vai levar as suas filhas, né, sua família ali, você vai levar para o aniversário. Mas tem uma pessoa, Éder, que vai junto com você. Essa pessoa é o Espírito Santo. Ela vai dentro de você. E quando chega lá na festa, tá lá, 9 horas da noite, 9h30, 10 horas vai servir o jantar, e tá lá. Aquela coisa toda, o povo daquele jeito que a gente sabe, né? Aquele alvoroço pra lá e pra cá. Pronto, agora vai servir o jantar. No meu caso acontece muito isso, é muito. Toda vez na minha família acontece demais isso. Todos os lugares que eu vou assim, nesse tipo de ambiente. Vai servir o... E sempre tem um atrevidinho, né? Sempre tem. Tem. Sempre tem. E aí o que vai acontecer? E você tá lá, com a sua família, o Espírito Santo tá com você ali. E aí você tá lá. Vai servir o jantar. Aí o aniversariante ou alguém ali muito próximo ao aniversariante vai procurar alguém para fazer o quê? Por mais inexperiente que seja essa pessoa, ela vai olhar e vai procurar, vai falar assim, ó, o Éder Salvador, ele tem a capacidade, ele tem Jesus na vida dele, ele tem o Espírito Santo na vida dele, eu vou pedir para ele orar aqui nesse momento. É sempre assim. É sempre assim. E muitas vezes acontece, vai acontecer e vai continuar acontecendo na nossa vida. Nós somos isso, luz, aonde nós passamos. O Espírito Santo nos dá essa capacidade. E sempre acontece isso comigo. E aí vai acontecer lá com você, Éder. Éder Salvador, vem aqui, faz uma oração aqui pelo alimento, agradecer aqui pelo alimento, né? E aí você vai pegar essa oportunidade, homem de Deus que você é, cheio do Espírito Santo, vai semear ali uma palavra, vai orar pelo alimento, vai orar pelo seu irmão que está fazendo aniversário, vai lançar uma palavra de vida ali para aquelas pessoas, e a semente foi plantada. Todo mundo vai se alegrar, você vai comer, você foi lá, entregou o presente, né? Fez o seu papel, abraçou, muito obrigado, meu irmão, por ter me convidado. E aí, vai chegar um determinado momento, 10 horas, 10h30, 11 horas, que o clima daquele ambiente vai começando a pesar. Ele vai começar a ficar um pouquinho pesado. Eu vou citar essa analogia aqui, você, né? Eu quero que vocês todos me entendam. A primeira vez o Espírito Santo vai chegar para você e vai falar no seu ouvido. Ei, tá na hora de nós ir embora, vamos? Aí, talvez você vai falar assim, poxa, mas eu tô conversando aqui, o papo tá bem, não sei o que, tá... Minha família, tô em família. E você resiste ali. Vamos ficar só mais um pouquinho. Daqui 20 minutos, o clima já ficou mais pesado do que estava. As pessoas já ingeriram mais bebida alcoólica, os nervos já estão mais à flor da pele, um já está jogando na cara do outro, a situação, a mágoa, o rancor que estava lá para trás, o trem já começou a ficar meio estreito, o povo já começou a falar mais alto. 20 minutos depois, o Espírito Santo chega pela segunda vez no seu ouvido. Éder Salvador, vambora, tá na hora. Não dá pra ficar aqui mais, não. E aí? Eu falei, mas então, rapaz, tá só o último papo aqui, só vou encerrar. Daqui meia hora, ele vai vir no seu ouvido novamente e vai falar assim, Éder Salvador, vamos embora. Se você resistir pela terceira vez, ele fala assim, eu vou ficar mais um pouco aqui. Infelizmente, o Espírito Santo vai falar só assim para você, tchau, que eu tô indo. A partir daquele momento para frente, o Espírito Santo não responsabiliza mais pela nossa vida. Não é que ele nos abandona, ele nos guia, mas ele vai até certo ponto. E se nós decidimos, é decisão nossa, permanecer em um lugar, como eu disse lá no início, o Espírito Santo é alguém muito educado e ele não te obriga a absolutamente nada. Ele é um cavaleiro. Um cavaleiro. Ele é alguém, olha, impressionante. Ele te convida a se retirar daquele local, daquele ambiente. Se você não quiser também, simplesmente ele vai sair. E eu vou falar uma coisa para você, Éder, sem o Espírito Santo, não compensa. Não dá, né? Não dá. Não dá para viver. Pastor, tem uma pergunta que eu vou te fazer aqui. Acho que a dúvida... tem muitas pessoas que têm essa curiosidade.
eu já vivi isso, já passei, já sei como funciona, mas eu queria explanar aqui, que você explanasse para as pessoas que estão nos ouvindo, né? O pessoal que tá lá de casa nos ouvindo, no seu smartphone. Esse falar do Espírito Santo. Porque às vezes a gente olha assim, a pessoa está pregando e ali o Espírito Santo revela para ela algo na vida de uma pessoa. Ou ele fala que vai curar aquela pessoa, ou ele fala, ou lança uma profecia na vida daquela pessoa. E muitos têm essa dúvida de que ou ele fala no ouvido, ou ele fala no coração, ou ele fala na sua boca, né? Como que funciona? Como que a gente explica melhor para as pessoas como que funciona isso? Porque nem sempre ele fala no nosso ouvido. Eu tive experiência de vir no meu coração e me impulsionar a falar o que eu tinha que falar. Mas explica para o pessoal. É exatamente isso, Éder. Porque o Espírito Santo, ele é um só, ele é único, mas os dons são variados, certo? Então, por muitas vezes, com algumas pessoas, certo tipo de homens de Deus, pastores, profetas, o Espírito Santo ele vai falar de uma maneira, de uma forma. A forma que o Espírito Santo fala comigo é diferente da forma que o Espírito Santo fala com você, por exemplo. E é bem isso. Às vezes o Espírito Santo ele vai falar com as pessoas no coração, para você ir lá e falar para a pessoa, lançar uma palavra de esperança, lançar uma palavra de vida, lançar uma palavra de exortação, de correção para uma pessoa, e o Espírito Santo vai falar no seu coração. E quando o Espírito Santo fala, é como eu disse para vocês, a gente, quando tem essa intimidade com ele, nós conseguimos discernir que é ele que está falando, não é nada de nós mesmos. E quando o Espírito Santo fala, quando ele fala, não tem sombra de dúvida. Quando ele fala, a verdade, a certeza, ela é completa. Então, às vezes a pessoa tem esse tipo de dúvida, como é que não é. Particularmente eu dizendo, na minha experiência pessoal, comigo também, é isso. O Espírito Santo fala comigo no meu coração. Não que eu ouço uma voz que vem de Deus, uma voz mais grave, mais grossa. Ah, não, a voz de Deus é uma voz mais fina, a voz parece uma voz de uma criança. Não, eu não ouço essa voz aqui, como você está ouvindo eu que estou falando aqui. Mas uma voz que vem no coração e uma certeza que é Ele que está falando. Porque quando Deus fala através do Espírito Santo, se cumpre. Pode passar um tempo, pode ser instantâneo na hora. Pode ser que Deus fala e cumpra na hora. Você está sendo curado agora e você seja curado na hora, instantaneamente. Pode ser que você receba uma palavra e foi de Deus, mas demore 4, 5, 10, 15, 20 anos para se cumprir. O apóstolo Paulo foi um desses, recebeu a voz, né, de Deus, de Jesus falando com ele. Mas ele foi exercer o seu chamado anos e anos após isso. Eu também já fui usado pelo Senhor, por Deus, para lançar palavra na vida de uma pessoa que foi se cumprir 4 anos depois daquela palavra, né? Então, assim, e como foi essa palavra? Como foi esse ouvir, Éder? No meu coração. No meu coração. Deus falou no meu coração, fala isso, isso, isso e isso. Após 4 anos que eu tinha falado aquilo, se tornou realidade. É no tempo de Deus, né? Tempo de Deus. Glória a Deus. Vamos para a próxima pergunta aqui. O que impede alguém de receber ou ser cheio do Espírito Santo? Ela mesma. A própria pessoa. O que impede? Não tem forças. Claro, depois que ela já tomou essa decisão, já começou. Porque sempre são passos, né, que uma pessoa precisa tomar, né, para que ela alcance a plenitude de Deus na vida dela. São passos. E é claro que assim, depois que ela tomou esse primeiro passo, que é levantar a mão, aceitar Cristo como Salvador, o Espírito Santo, ele vem sobre essa pessoa, ele está dentro dessa pessoa. Mas há uma grande diferença entre nós levantarmos a mão, aceitar Jesus e receber o Espírito Santo aqui dentro de nós,
né, como promessa de Deus, e nós sermos cheios e batizados do Espírito Santo. Então, o que impede essa pessoa de receber? O que impede uma pessoa de receber o poder, receber, né, o Espírito Santo de uma forma sobrenatural, a ponto dela ser cheia do Espírito Santo? As próprias atitudes dela, porque a partir do momento que ela deu o primeiro passo, não existem forças exteriores que impeçam ela de chegar nesse ápice. Porque o passo mais importante, a dela, ela já deu, que foi o primeiro passo. Então, a partir dali, ela precisa tomar esse conhecimento e esse despertar no coração dela, que ela não pode aceitar mais isso, uma vida medíocre de entrar no culto e sair no culto, de entrar um ano, sair outro ano, e ela não experimentar o gosto do Espírito Santo na vida dela. Viver a mesmice, né? A mesmice. Aquela coisa sempre ali, monótona. Um padrão ali, né? Então, o que impede ela? As atitudes, talvez, que ela tem, né? A falta de sede, de fome pelo Espírito Santo, isso impede ela. Então, resumindo, é ela mesma. As próprias atitudes, a conduta dela é que impede ela de ser cheia do poder de Deus, né? Não há nada que impede isso. E eu quero dizer algo para vocês, o próprio Deus, ele tem e quer isso para cada um de nós. Ele quer nos encher cada vez mais do teu Espírito Santo. Mas o que a gente vê e percebe nos dias de hoje é que cada vez menos nós vemos pessoas que têm essa sede, essa fome por Deus, né? E quando Deus acha uma pessoa dessa, Éder, que anseia, que quer, que deseja o Espírito Santo, meu irmão, é aquilo, a gente junta a fome com a vontade de comer. Quando você dá um passo para Deus, você pode ter a certeza que Deus dá 10 passos na sua direção. Glória a Deus. É isso mesmo, né, Kaique? Ô, Kaique, tem uma situação que eu quero conversar contigo aqui para a gente poder explicar bem para as pessoas. O Espírito Santo tem um tempo para cada pessoa. Porque quando você aceita Jesus, você tem o Espírito Santo na sua vida. Você aceitou Jesus ali, você já tem o Consolador junto contigo. Só que tem o batismo com o Espírito Santo, tá? No batismo, o dom de línguas é uma evidência obrigatória do batismo no Espírito Santo ou não? Vamos lá, vamos para a Bíblia, então? Vamos citar a Bíblia aqui para a gente, né, ter uma base sobre isso a respeito dos dons, onde Paulo ensina a respeito dos dons, porque se cria muito esse dogma, né, esse misticismo que a pessoa ali falou em línguas estranhas, falou em mistério, né? Então ela foi cheia. Aquele que não falou, então ele não tem o Espírito Santo e não foi cheio, não foi batizado pelo Espírito Santo. E não é bem isso. Na verdade, nós vivemos em tempos que é bem complexo isso que eu vou falar para vocês, mas é bem verdadeiro para vocês que estão nos escutando, porque falar em línguas estranhas, falar em mistério, até o próprio diabo pode fazer isso na vida de uma pessoa. Isso acontece muito, né? Muito. Em vários cultos, em várias igrejas. O diabo ele tenta se infiltrar no meio das pessoas, dos homens e das mulheres de Deus, no meio da igreja, para causar o quê? Dissensões, confusões, e ele anda com aquele sapatinho ali de veludo e quer entrar no meio e por muitas vezes ele vai fazer isso. Ele vai o quê? Tentar manipular, tentar burlar ali para se instaurar e fazer as suas obras malignas no meio do povo de Deus. Mas vamos para a palavra de Deus aqui para a gente ter esse amparo para falar a respeito dos dons aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Mas manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então aqui no versículo 8, por exemplo, nós vamos ver que o Espírito Santo ele dá vários dons para as pessoas. Por exemplo, aqui, versículo 8, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outros, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação
das línguas. Então, Éder, nós vemos aqui através da palavra de Deus que o mesmo Espírito Santo, um só é o Espírito Santo de Deus, mas os dons são vários. Para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja fortalecida. É para isso que o Espírito Santo distribui os dons para os homens e para as mulheres de Deus aqui na terra. Que benção, que benção. Eu quero tirar uma dúvida aqui, que eu acredito que seja também de quem está nos ouvindo, né? Jesus, ele convocou ali os 12 discípulos. Eles andaram com Jesus, eles viram os prodígios, as maravilhas que Jesus praticou ali, né? Só que Jesus sempre tinha que estar questionando eles, né? Tá repreendendo eles. Assim como quando os soldados vieram para prender Jesus para crucificar ele, Pedro pegou, foi lá, puxou da espada e cortou a orelha de Malco. Jesus pegou, calma, Pedro, não é assim. Pegou a orelha de Malco, foi lá e colocou e colou novamente, né? E ali eles estavam andando com Jesus, que era o próprio Deus. Só que aí, aqui no livro de Atos, capítulo número 2, diz que Jesus pega e fala para eles, vai, antes de Jesus subir, ter com o Pai, fala, vai para Jerusalém, e ficam todos reunidos ali, naquele lugar, até que vocês sejam revestidos de poder. Porque ele fala, antes fala assim, eu vou para o Pai, mas enviarei meu Consolador. Aí ele manda, que está em Atos, capítulo 2, que diz assim, e ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídos entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheios do Espírito Santo. Ali eles foram batizados com o Espírito Santo. Se a gente pegar e continuar lendo aqui o capítulo número 2, fala que Pedro, logo à frente aqui, ele estava tão cheio do Espírito Santo de Deus que ele pregou para uma multidão que 3.000 homens se converteram a Cristo, né? Não citando homens e mulheres. Uhum. Só que assim, antes deles serem batizados com o Espírito Santo, o Espírito de ousadia, o Espírito de poder, eles tinham andado com Jesus. Então, às vezes a gente fica querendo entender o porquê que antes eles não fizeram. Porque existe, acredito que, um tempo de aprendizado. Exatamente. Existe um tempo de aprendizado. Então eu acredito que às vezes o cristão ele tá tão ansioso em receber o batismo com o Espírito Santo, mas pode ser que ele esteja numa etapa da vida dele de aprendizado. Porque ele ainda não chegou num ponto que Deus quer para ele poder ser revestido de poder. Porque existe um chamado para cada um. Mas para Deus batizar o Espírito Santo e dar esse dom, essa pessoa precisa estar pronta para poder fazer um bom uso, como você falou, né? Então, assim, explica para nós sobre esse tempo, pastor Carlos Henrique, porque muitos cristãos eles não conseguem esperar esse tempo e acabam se confundindo, né, com vozes estranhas, que até o inimigo até aproveita disso daí em certas ocasiões, né? E o que a gente explica para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento? Então, quando você até citou essa questão aí de Pedro, né, cortar a orelha lá do soldado na iminência da crucificação de Jesus ser preso ali, é bem isso, né? Jesus, quando veio sobre a terra e pegou e formou esse time junto com os discípulos, Jesus estava preocupado demais em ensinar, né? Ensinar. E muitas pessoas estavam preocupadas com o quê? Receber milagre. Mas para Jesus, ele sabia que era mais importante o ensino do que propriamente o milagre. Porque o milagre, por exemplo, é a multiplicação dos pães e dos peixes. A pessoa come hoje, amanhã ela tem fome de novo. Mas quando ela aprende, pronto. Aí ela rompe aquele, sabe? Ela cresce. Porque é isso, o aprendizado é isso para nós, né? Até tem um ditado aí popular, que a mente que ela cresce, que ela aprende, ela cresce de tamanho, nunca mais ela volta para o tamanho original. Então Jesus, ele, né, na sua infinita inteligência, ele sabia que era mais importante o ensino do que propriamente o milagre. Não que o milagre seja ruim, mas Jesus pega lá a orelha. Jesus pega a orelha, é curioso, né? Jesus pega a orelha lá no chão, ele não vai lá no soldado, lá em Malco, e cola a orelha. Ele pega a orelha do chão, a Bíblia fala, ele vai em Pedro e ensina Pedro. Fala, Pedro, não é assim que você deve se comportar. Depois de ensinar Pedro, Jesus vai
e faz o milagre na vida do soldado. Então Jesus sempre se preocupou através do ensino, porque ele sabe que a partir do momento que nós nos deixamos, né, ser trabalhados e ensinados, pronto, nós estamos preparados, não para ter um milagre, mas para viver uma vida de milagres diários, todos os dias, experimentar o sobrenatural de Deus. E quanto ao tempo entre a pessoa, né, ser chamada por Deus para ser salva, ser atraídas, né, a gente fala assim, aceitou Jesus, mas na verdade, primeiramente, quem nos aceita é o próprio Jesus, né, e ele até mesmo nos atrai para, né, a sua presença. Quando há essa mudança de rota que a pessoa, né, vai ali, ela é atraída e decide mudar de vida e se converte a Cristo, é claro que existe esse tempo, essa distância entre ela aceitar a Jesus e ela ser cheia e ser batizada pelo Espírito Santo. E o que vai ditar esse tempo? O que vai ditar essa distância? A maturidade que essa pessoa adquire. Porque tem pessoa, que, como eu disse, às vezes com 30 dias essa pessoa tem uma maturidade em Deus. Ela tem uma maturidade que ela sabe como ela vai lidar com certo tipo de coisas. Ela tem uma intensidade muito grande com Deus, com Jesus, com a palavra de Deus, a vontade dela está muito grande. E fora a vontade também, né, porque não basta só ter a vontade, porque às vezes a vontade até atrapalha, né? A maturidade dela, a sabedoria dela em lidar com uma situação, em buscar de uma forma correta, faz com que ela alcance ser cheio do Espírito Santo, ser batizado pelo Espírito Santo em um período mais curto de tempo. Aceitou Jesus e daqui a pouco tempo ela já é cheia e já é batizada. E como eu disse lá no início do nosso podcast, que Jesus, ele quer, ele anseia por isso também, de encher e de batizar pessoas. Só que nós temos que aproveitar também essa chama que está acesa lá do primeiro amor, aquela vontade, aquele entusiasmo, pegar isso para o nosso lado e fazer da forma correta, né? Ter a maturidade e fazer as coisas da forma certa, para que esse tempo também não demore muito, porque senão as pessoas começam a se frustrar, e talvez você que está nos ouvindo, talvez até está com esse sentimento de frustração e dizendo, poxa, eu estou com 1 ano, estou com 2 anos, estou com 5 anos, estou com 10 anos na igreja, vou para a igreja e nada aconteceu, nada mudou. Mas daqui a pouquinho eu vou dar um direcionamento para a sua vida aqui, que se você seguir esses passos que nós vamos falar aqui, eu tenho uma plena convicção e certeza que você vai ser cheio do Espírito Santo. Sim, o que eu vejo também, o pastor Carlos Henrique, é que Pedro, quando andou com Jesus, Jesus estava ensinando ele. Estava ensinando ele ali, e ele chegou naquele ponto de ele pegar a espada e cortar literalmente a orelha do soldado, né? Mas na Bíblia não relata nenhum momento depois que ele recebeu o Espírito Santo que ele tenha feito isso, que ele tenha pego na espada para poder agredir alguém, para poder ferir alguém, né? Então existe um processo da pessoa passar do velho homem, da velha natureza, para poder dar um tempo, ele alcançar os frutos do Espírito, que está lá no livro de Gálatas. Sim. Que é mansidão, temperança, domínio próprio. Se Pedro tivesse já os frutos do Espírito, ele não tinha pegado a espada e cortado a orelha de mal. Então tinha um tempo para tudo. Sim. Ali ele estava sendo treinado, ele estava deixando a velha natureza para trás para poder servir a Deus e receber ali o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele traz temperança, o domínio próprio, né? E depois a gente pega uma certa maturidade, Carzinho, que a gente olha assim e fala, mas numa situação dessa, se fosse algum tempo atrás, eu não ia resolver essa situação dessa forma, seria totalmente diferente. Mas a partir do momento que o Espírito Santo desceu sobre a nossa vida e está vivendo conosco, aquele velho homem morre, né? E aí vem aquele homem, a nova criatura, expondo ali os frutos do Espírito. E é essa questão, né, Éder? É a questão dos passos, como eu havia falado. Primeiro passo, ali, ó, andar com Jesus, aceitar Jesus na nossa vida. Primeiro passo. Segundo passo, né? E esses passos vão sendo dados e a gente não pode parar de caminhar. Porque se você dá o primeiro passo e para, você não alcança o objetivo, você não vive o propósito de Deus. E aí você deu o primeiro passo, aceitou Jesus. O segundo passo agora é alcançar o fruto do Espírito. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo, né?
Se você só deu o primeiro passo e parou, você não vai alcançar. E talvez é isso que muitas pessoas acontece na vida delas. E tem as provas também. Exatamente. Né, e elas vão te fazer parar? Também. Aí que tá. Aí é a hora que vem provas, né, de uns graus avançados que você precisa ter o quê? O fruto do Espírito. Porque senão não consegue passar não, Carlinhos. Não consegue passar por algumas tribulações. Então, tem que permanecer e acreditar que Deus está conosco e que as coisas vão acontecer da forma melhor possível quando você está com Jesus, quando está com o Espírito Santo. Confiar. Ele tem sempre o melhor para nossas vidas. Deus, Jesus, ele tem sempre o melhor. E ele vai se revelar e mostrar para nós através da nossa comunhão com o Espírito Santo. Hein, pastor? Então, falar em línguas não é necessariamente para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, não necessariamente precisa falar em línguas. Na verdade, a Bíblia fala o que a respeito das línguas estranhas? Que aquele que fala, não fala a homens, senão a Deus. Então está falando com Deus e este faz o quê? Edifica a si mesmo. Então é uma evidência que, então eu preciso, se eu não falar em línguas, eu não sou cheio do Espírito Santo? Óbvio que não funciona dessa maneira. O falar em línguas estranhas e a variedade de línguas, né, na verdade, um dom que é dado pelo Espírito Santo. Um dom. Aí, nós vemos ali em 1 Coríntios, capítulo 12, lá no versículo 7, que são vários os dons. São vários os dons. E aí, por exemplo, a pessoa não fala né, a língua estranha, por exemplo, mas ela tem uma fé imensa, tremenda, que é um dom que foi dado pelo Espírito Santo a esta pessoa. Né? Então, o Espírito Santo, quando ele vem, quando ele preenche, quando ele batiza, ele entrega também esse dom. Só que quero dizer uma coisa, Deus, ele não queima cartucho. Deus, ele não dá algo para pessoas que essas pessoas não vão usar. Eu vou pegar esse dom aqui para não ficar guardado para mim. Não. Deus vai te dar ferramentas para você utilizar. E os dons do Espírito Santo nada mais é que isso. As ferramentas que Deus nos entrega para que a igreja de Deus, a igreja de Cristo, seja edificada. Qual que é melhor? O que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza, né, ele edifica a igreja. Né? E aí Paulo também ensina em outra palavra ali, dizendo que vai falar, então que tenha alguém ali que interprete. Para quê? Para que a igreja seja edificada, não só uma pessoa. O que é mais proveitoso? Uma pessoa ou uma igreja ser edificada? Um povo, né? Várias pessoas. Então, não necessariamente a pessoa não falando em línguas, ela não é batizada, e tem que quebrar esse misticismo, quebrar esse paradigma de que só é batizado pelo Espírito Santo aquele que fala em línguas estranhas, né? Há muita emoção também por trás disso, e como eu disse no início desse questionamento, dessa pergunta, que às vezes até mesmo o diabo se infiltra ali, e às vezes a pessoa pensa que é o Espírito Santo e não é. E aí entra outro dom, Éder, que é o de discernir os espíritos, né? Então, tudo isso para a edificação da igreja. Amém. Vamos lá. Na Bíblia, vemos o Espírito Santo operando milagres e transformações. Por que, às vezes, não vemos o mesmo nível de manifestação nos dias de hoje? São várias as questões, né? São vários os fatores nisso daí. Uma que, por exemplo, no tempo da igreja primitiva, é um contexto histórico, é um tempo totalmente diferente do tempo ao qual nós vivemos hoje. Totalmente diferente do tempo em que nós vivemos hoje. Por exemplo, na época, essas línguas aí que desceram nesse dia da festa de Pentecoste, por exemplo, não foi a língua estranha, que muitas pessoas às vezes têm o pensamento errado de falar e pensar que a língua que veio do Espírito ali foi algo de línguas estranhas. Não, é porque tinham vários povos de várias regiões que estavam reunidos naquela festa, os judeus, né? Outra coisa que eu quero enfatizar também daqui a pouco, os judeus reunidos de vários cantos daquela região foram para lá
e eles não falavam a mesma língua. Então desceu o Espírito Santo capacitando ali aquelas pessoas para falarem, e o curioso é que aquelas pessoas, elas ouviam, Éder, na língua nativa delas. Então elas entendiam a palavra, e elas entendendo a palavra, puderam receber a Jesus e se converter, aceitar o evangelho de Jesus Cristo. Naquele dia, foi aquele número de almas que você falou, que se converteu, fora mulheres e crianças, em um único sermão de Pedro. Então, a língua que desceu ali foi para uniformizar e a palavra alcançar todos. Tá vendo como é a edificação da igreja? É para isso, é um bem comum para todos ali. Deus e o Espírito Santo, ele tem esse poder nas nossas vidas. Então, o que eu vejo hoje? Por que não acontece muito como acontecia antes? Nós vivemos em uma era de muita informação e tecnologia, muitos recursos. Por exemplo, naquela época não tinha tantos hospitais como tem hoje. E aí, por exemplo, a pessoa, quando ela adoecia, quando ela sentia alguma dor, quando ela tinha algum problema físico, né, alguma dificuldade, a saúde era afetada. O que acontecia? Essa pessoa, o primeiro recurso dela era Deus. O primeiro recurso dela era o Espírito Santo, era o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo era a arma mais poderosa, era a ferramenta mais poderosa que aquelas pessoas tinham naquele momento. O que a Bíblia fala a respeito de Paulo? Paulo não poderia ir, mas ele falava: o que? Está aqui o meu avental, o meu lenço, envia. E quando o lenço era tocado nas pessoas que estavam enfermas, as pessoas eram curadas. O lenço tocava numa pessoa que estava endemoniada, a pessoa era livre, era liberta. O que acontecia com Pedro, Éder? A Bíblia fala que Pedro, passando, aonde ele passava, ele não precisava tocar, apenas a sombra dele curava as pessoas. O recurso humano, físico, era de menos, mas o poder de Deus era demais. Era muito aquilo, como Pedro falou na Porta Formosa, dizendo assim, o mendigo falando para ele: olha, eu estou aqui, eu estou pedindo esmola, eu estou aqui, você tem uma esmola para me dar? Pedro olha bem no olho, no centro do olho daquele mendigo e fala assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, aquilo que está dentro de mim, o Espírito Santo, a cura que habita dentro de mim através do Espírito Santo, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Então nós estamos vivendo, né, em tempos onde tem muito ouro, tem muita prata, mas tem pouco levanta e anda. E Deus está querendo isso de nós. Deus está querendo mais ousadia do povo de Deus, dos homens de Deus, dos obreiros do Senhor, dos pastores, dos líderes, das pessoas que Deus tem levantado. É preciso nós buscarmos mais o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo precisam voltar à essência, como essa pergunta que você me fez aqui. É preciso o Espírito Santo voltar a se manifestar sobre a terra. E como é que o Espírito Santo se manifesta sobre a terra? É através de pedaços de pau, de madeira, de barro? Não, o Espírito Santo, ele se manifesta através de pessoas de carne e osso. Glória a Deus. E ele quer nos usar, né? É só se dispor. É verdade. Então é isso, Ed. Eu acredito que eu respondendo a sua pergunta é isso. Hoje em dia, a dificuldade e a gente vê cada vez menos esse mover, e até mesmo também outra coisa que é muita tecnologia, muito recurso, as pessoas deixam Deus de lado, confiam muito nas coisas, confiam muito, não que seja errado, mas confiam muito no melhor médico, no melhor plano de saúde, no melhor hospital, e deixam de acreditar naquele que nos criou, que nos formou. E também, por outro lado, as pessoas estão deixando de crer. As pessoas estão deixando de acreditar. Por muitas vezes, muitos homens de Deus estão sendo levantados, até mesmo na nossa nação, mas as pessoas, pelo fato de outras se corromperem, estão deixando de acreditar que Deus ainda cura, que Deus ainda faz milagre, que Deus ainda revela, que Deus ainda tem poder para libertar uma pessoa, que tem poder para transformar a vida de uma pessoa. Alguém que seja um mendigo, alguém que seja um alcoólatra, alguém que seja uma prostituta, alguém que seja um viciado, pegar essa pessoa e tirar ela do monturo de lixo e fazer essa pessoa se assentar sobre os príncipes da terra. Deus ainda tem esse poder. Está tendo inversão de valores, né? E que valores estão
O povo está perdendo, né? Aquilo que é errado parece estar sendo normalizado. Sim, sim. Eu estava no podcast que eu fiz com o pastor Wesley, a DBN Betel, eu ainda perguntei para ele, né, sobre os conteúdos digitais, né, como que isso estava. Tinha pessoas que estavam deixando de ir para as igrejas, por quê? Porque abria no YouTube ali, pegava um pastor pregando, ouvia uma pregação, não, já cultuei aqui, já não preciso mais de ir para uma igreja, né? Mas se esquece, porque acabei de ler aqui, ó, estavam todos reunidos num só lugar. A comunhão é importante. A comunhão, ela é importante. E se você não estiver congregando, tendo comunhão com seus irmãos, né? Como é o salmo do nosso pastor, né? Salmo 133, como é suave que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo precioso que desce na cabeça, escorre na barba e vai até a orla, né? De Arão. Então, assim, é ali que Deus ordena a bênção. Você tem que estar junto com os irmãos. E aqui Deus está ordenando bênçãos, né? Porque a Bíblia diz, onde tem 2 ou mais pessoas falando no nome dele, assim ele estaria ali, ele está aqui no nosso meio, eu sinto a presença dele. Glória a Deus! E nós somos sensíveis a isso, né, Aleluia! A presença de Deus aqui é forte. Aleluia! Eu sinto essa presença e isso é muito gratificante para mim. Eu fico muito feliz por poder estar tendo essa rica oportunidade de poder estar falando do que Deus pode fazer nas nossas vidas através do Espírito Santo e do que Ele ainda vai fazer, porque muitas pessoas estão sendo impactadas nesse momento através da palavra de Deus e isso é muito satisfatório. Eu tenho uma alegria muito grande de poder estar com você aqui, de poder estar falando desse Deus que mudou a minha vida e mudou a sua vida também. Nós sabemos de onde nós saímos e nós sabemos até onde nós vamos chegar. Por isso nós estamos aqui falando daquele que nos tirou do charco, lodo, lamaçal do pecado. Porque ele sabe quem nós éramos. É verdade. Né? E nós também sabemos onde nós estávamos. E agora nós sabemos aonde nós estamos e aonde nós vamos chegar. Porque a promessa é grande. A promessa é grande. A promessa é grande. Né? E com o Espírito Santo nós vamos chegar em qualquer lugar. Glória. Que nós precisamos chegar. E aí, Éder, por exemplo, para mim falar aqui a respeito, como eu disse para você, da festa do Pentecoste, por exemplo, onde o Espírito Santo desceu ali, né? E preencheu, batizou aquelas pessoas. O que aconteceu? Quem estavam ali? Os judeus. Então a promessa, também os discípulos eram judeus e a promessa eram para eles ali primeiro. Jesus prometeu e falou que ia fazer isso. E há uma grande diferença de uma cultura do povo judeu para nós que somos aqui, por exemplo, né, brasileiros aqui, talvez você que está nos ouvindo, nos assistindo, brasileiro também. Nós somos os chamados gentios, aquele povo, né, os estrangeiros. E Jesus, a Bíblia fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos creram na tua palavra, ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus por adoção. Então, você é um filho de Deus por adoção. E olha que coisa linda e maravilhosa. Agora eu vou falar do Espírito Santo na vida do gentil, porque do judeu aqui, foi em Pentecoste. Mas e agora para mim falar do Espírito Santo na vida do gentil? Na minha vida, na sua vida, na sua vida que você está escutando aqui. Olha só. Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo, os discípulos quando foram cheios do Espírito Santo, qual foi a ordenança que Jesus falou quando foi assunto ao céu? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. Depois que vocês serem revestidos de poder do Espírito Santo, vocês vão Samaria, Galiléia e até os confins da terra. A partir do momento que eles começaram a fazer a obra de Deus, foram cheios do Espírito Santo e começaram a fazer as obras de Deus. A Bíblia diz em Atos, capítulo de número 10, é por isso que eu falei para você que talvez tem 1, tem 2, tem 3, tem 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos de crente e nunca foi cheio do Espírito Santo. Eu vou te dar aqui esses 3 passos para você ser cheio do Espírito Santo. E se você cumprir isso, eu tenho a plena convicção e certeza que isso vai acontecer na sua vida. Você vai ler Atos, capítulo de número 10, inteirinho. Atos, capítulo 10, você vai ler e você vai pegar essas chaves que eu vou falar aqui mais rapidamente. Atos, capítulo 10, ele vai falar de um homem chamado Cornélio. Ele era um centurião da corte italiana. Ele era um soldado dessa corte italiana. E a Bíblia dá testemunho desse cara, desse camarada aqui em Atos, capítulo de número 10. Olha só, que ele era, Atos 10, capítulo 10, versículo 2. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, a sua família. Ele fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Então, ele era um homem bom, ele era fiel, ele era temente a Deus, dava esmola, ajudava as pessoas. Então, primeiro passo para você, seja uma pessoa
generosa. Primeira coisa que você precisa ser, seja uma pessoa de coração generoso, uma pessoa que ama ajudar pessoas, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja uma pessoa generosa. Depois disso, você precisa ter comunhão com Deus em oração. A Bíblia fala aqui que ele orava de contínuo, orava a Deus. Então, o próximo passo que você precisa ser é um homem ou uma mulher que deseja, que quer, que anseia orar e estar na presença de Deus através da oração. Segundo ponto, terceiro passo, você precisa jejuar. Você precisa fazer esse propósito de jejum com Deus. Por quê? A Bíblia fala que ele estava fazendo isso. E quando ele faz isso, ele tem uma visão de um anjo, Éder. Quando ele estava orando, quando ele estava ali buscando a Deus, um anjo aparece a ele e fala assim: envia os seus 2 servos até a cidade de Jope. Tem um homem lá. E você vai enviar e vai falar para esse homem que é para ele vir até a sua casa. Assim ele faz, desperta da visão, manda os 2 servos até a cidade de Jope. Quando esses 2 servos vai chegando na casa de Pedro, Pedro já levanta a mão e fala assim: eu já sei, Deus já me revelou, é para mim ir com vocês. Deus já falou comigo, eu já estou indo, minha mala já está pronta aqui, eu já estou indo. Naquele exato momento, Pedro empreende a viagem e vai até a casa desse homem. E aí eles vão começar a ter uma conversa e vai dar testemunho. E aí Cornélio vai falar bem assim: estava eu há 4 dias de jejum. Meu Deus. E me sobreveio uma visão. E Deus me falava que era para me enviar os meus servos até a sua casa. Aí Pedro, nesse meio termo, ele tem uma visão também. Pedro orando também ao Senhor. Olha a conexão como que é, né? Pedro orando e Pedro tem uma visão e ele vê um lençol descendo do céu. E esse lençol ele é preso pelas suas 4 pontas. Dentro desse lençol estava toda a sorte de animais que os judeus julgavam impuros. Porco, essas coisas, né? Animais que têm as patas fendidas e não remoem o seu alimento. E ele ouve uma voz que dizia assim: come, Pedro, você está com fome. Pedro responde dizendo: até hoje eu não coloquei nada impuro na minha boca, não é hoje que eu vou colocar, eu estou com fome, mas eu não vou fazer isso, eu nunca fiz e não vou fazer. A resposta daquela voz para Pedro é: Pedro, não julgas tu impuro aquilo que Deus já purificou. Mas Deus estava dando uma visão para Pedro. Deus não estava falando ali do alimento. E naquele momento, então, Pedro entende meio termo daquela palavra, mas ele obedece a voz. E aí, nesse momento, Deus fala: vai chegar 2 servos e você vai com eles. Quando Pedro chega naquela casa, a Bíblia fala que Pedro começa a pregar. Pedro começa a falar de Jesus para aquela família na casa daquele centurião chamado Cornélio. E a Bíblia dá testemunho aqui, em Atos capítulo 10, que dizendo Pedro estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que estavam sobre aquela casa. Então, os passos que você precisa seguir, que eu preciso seguir, é a mesma coisa que esse homem, esse centurião da corte italiana fez. Era um homem que era piedoso, era um homem que amava, que dava esmola para as pessoas, ajudava as pessoas. Era um homem que orava a Deus, que buscava a Deus em oração. E era um homem que jejuava, ele estava 4 dias de jejum. Então, ele seguindo esses 3 passos, Deus deu uma visão para um homem de Deus chamado Pedro, enviou até a casa dele, e naquele momento em que Pedro pregava a palavra de Deus, ele, não tão somente ele, mas ele, toda a casa dele, foram cheios do Espírito Santo do Senhor. E Pedro, naquele momento, se maravilhou, dizendo: eu não sabia que o Espírito Santo também era capaz e era possível vir sobre os gentios. Eu achava que era um privilégio dos judeus, mas agora eu pude ver e contemplar que até os gentios é possível ser cheio e batizado pelo Espírito Santo. Eu tenho que dizer uma coisa a vocês que escutam, que vão ouvir esse podcast. O Espírito Santo não é uma exclusividade do judeu. O Espírito Santo não é exclusividade minha. O Espírito Santo, Éder, não é uma exclusividade
sua. O Espírito Santo é alguém que está em busca daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Quando ele encontra, ele habita, ele faz morada, ele enche, ele preenche com a tua doce e agradável presença. Busque por ele. Eu tenho a plena certeza que quando você fizer isso, você vai experimentar quão maravilhoso é ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, rapaz. Senhor Deus, que bênção. Essa é a presença dele. Aqui, vazou? 34. E reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Quando ele viu isso. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Glória a Deus. Eu ia fazer essa pergunta aí, né? Porque aqui diz aqui, ó, se o Senhor pudesse dar um conselho a alguém que seja viver uma vida, que deseja viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, qual seria? Seria essa daí que você falou. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Falar dele é maravilhoso, né? É maravilhoso. E Deus confirma no coração da gente e os projetos que ele coloca na vida. Com certeza. E é algo maravilhoso quando o Espírito Santo vem, ele muda a trajetória da nossa vida, ele nos capacita, ele nos orienta, ele é aquele quem levanta o caído, ele é aquele quem coloca de pé, aquele que muitas das vezes a sociedade julga que não tem valor, julga que não tem mais jeito. Sim. É só através do Espírito Santo. Então, se eu pudesse te dar esse conselho para você que quer viver uma vida cheia do Espírito Santo, pegue essa palavra para você e para sua vida, aonde esse homem que serviu de exemplo, que até mesmo Pedro foi lá julgando que essa pessoa era impura, mas na verdade o que ela tinha no coração era o desejo de agradar a Deus, e que isso bastou. Isso fez com que Deus ouvisse as orações e visse o sacrifício que esse homem estava fazendo através do seu jejum, a sua consagração, e decidiu preencher o vazio que ele tinha através do Espírito Santo. Naquele dia, aquele homem teve a sua vida preenchida na sua totalidade. Ederson. Glória a Deus. E para você que está nos assistindo neste momento, esse podcast maravilhoso com o pastor Carlos Henrique, falando sobre o poder do Espírito Santo. Se essa palavra falou com você, nos siga nas nossas redes sociais, curte, compartilha, se inscreve no canal, que Deus tem muito para entregar para vocês. E agora eu quero pedir para o pastor Carlos Henrique, né, fazer uma oração para nós aqui nesse momento. Para você que está nos assistindo, ele vai orar para nós, para que esse Espírito Santo desça sobre as nossas vidas e para que ele nos capacite a cada dia para poder continuar fazendo a obra de Deus, para continuar levando esse trabalho adiante, que é uma maravilha, né? Que é bênção para a vida das pessoas, assim como é bênção para a minha vida. Eu estou cheio de Deus aqui, eu sinto a presença dele aqui neste momento, e ele vai orar para nós agora. Pastor, tá contigo. Glória a Deus, graças a Deus, vamos orar. E para você que se foi edificado por esta palavra, que Deus possa realmente, né, ter tocado na sua vida, que esta palavra possa ser vida para os seus ossos, que possa ser combustível. Às vezes você que estava meio desanimado, meio cabisbaixo, meio abatido, receba a força de Deus sobre a sua vida. Nós queremos orar e abençoar aqui este lugar, a sua casa também, você que está nos assistindo, você que está aí nos acompanhando, para que o poder de Deus possa acompanhar você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, graças nós te damos por esse momento, meu Deus. Te agradeço, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de falar da Tua palavra, de falar do Teu amor, de falar do Teu Santo Espírito. Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, nesta hora eu te peço, meu Deus, alcança as vidas, ó Deus, que irão assistir, meu Pai, este episódio, esse podcast. Meu Deus, que o Senhor possa levantar cada um que precisa ser levantado. Meu Deus, os dons que vêm do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa meu Pai, em nome de Jesus, confirmar a chamada na vida de cada um, que o Senhor, meu Deus, possa capacitar cada um para fazer, meu Deus, aquilo que apraz o teu coração, para a edificação da tua igreja, do teu reino sobre a terra. Meu Deus, que também este podcast, meu Deus, Conectados pela Fé, possa ser uma bênção na vida de pessoas, possam abençoar vidas, ó Deus, que seja, meu Deus, um instrumento levantado
pelo Senhor. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos pelos milagres, pela tua manifestação, pela presença do teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por tudo e todas as coisas. Graças nós te damos, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixar uma frase para vocês aqui, que o Espírito Santo não é nem por força e nem por violência, mas assim pelo Espírito de Deus. E para você que quer nos ajudar a propagar o Evangelho, a propagar a palavra de Deus, curte, compartilha, envia aí para os seus amigos aí, para eles serem edificados, assim como eu fui edificado, assim como o pastor Carlos Henrique foi edificado nesse momento. Glória a Deus. Porque a palavra ela é viva e eficaz. Ela se renova a cada dia. E eu quero aqui, nesse momento agora, agradecer o Eliabe, o Eli Marcos. Deus abençoe a vida de vocês. E vocês continuam sendo bênção aqui, nesse lugar. Tá? Glória a Deus, muito obrigado. Eu quero agradecer com o pastor Carlos Henrique por ter aceitado esse convite. Sabe que você é uma pessoa muito importante, muito especial para mim. Sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. Vou chorar não, eu vou chorar. Sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. Consideração como homem de Deus, sabe disso. E eu tenho que dizer para você só gratidão a Deus pela sua vida, que eu me sinto privilegiado. Glória. Poder ter te dado a oportunidade de poder ter levado Jesus para a sua vida e ver o quanto Deus trabalhou na sua vida e o quanto você tem crescido e o quanto você ainda vai crescer. Amém. Você vai ganhar muitas almas para Jesus. Amém. Tá? Gratidão a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Tá? Obrigado, Éder, pela oportunidade. Esse homem de Deus que Deus colocou na minha vida sempre foi meu parceiro, meu amigo, antes mesmo, né, de a gente se converter. E ele foi a pessoa que Deus escolheu para me evangelizar, para falar de Jesus, do amor de Deus para mim e me levar a conhecer a esse Jesus que é tão maravilhoso e mudou a minha vida e mudou a minha história. Pode mudar a sua também. Então, Deus abençoe a todos, Deus abençoe Éder, Deus abençoe esse programa lindo e maravilhoso, que Deus possa acrescentar mais e mais na vida de vocês. Amém. Glória a Deus. E estamos chegando ao fim de mais um podcast Conectados pela Fé. Eu te agradeço mais uma vez mais e fique ligado, porque logo, logo nós vamos estar aí lançando mais outro podcast. E olha, a pessoa que está para vir aí, o pastor ou a pastora que está para vir por aí, pessoal, ó, vai ser bênção demais. Então, fique aí ligadinho que tem coisa boa chegando. Amém. Deus abençoe a vida de vocês.